Ter uma visão de futuro inspiradora é fantástico, mas a gente sabe que o caminho até lá não é uma linha reta. Inevitavelmente vão surgir obstáculos, e o maior deles, muitas vezes, é interno: o medo. Aqui, a tarefa é dar nome aos bois, listar tudo o que pode dar errado. E aí vem o passo crucial: separar o que é um problema racional, concreto, de um medo irracional, aquela verdade que, na real, é uma mentira que a gente conta pra si mesmo. Essa distinção é fundamental. E por que essa distinção é tão importante? Porque o medo, principalmente o irracional, ele paralisa, prende a gente no imobilismo. Já a liderança, que é a capacidade de guiar a si mesmo, nos enche de esperança e nos empurra para a ação, mesmo diante das dificuldades. Então a estratégia é a seguinte: pegue os problemas reais, os desafios racionais, e encare eles como quebra-cabeças para resolver, ou quem sabe até como oportunidades disfarçadas. E quanto aos medos irracionais, trate-os como eles são: fantasmas. Eles simplesmente não existem no mundo real. Ok, analisamos o presente, sonhamos com o futuro e aprendemos a lidar com o medo. Agora, vamos para a etapa final: transformar essa visão toda num plano de ação bem concreto. E essa ação se divide em 3 áreas. Primeiro, planejamento. Qual é a sequência de passos para chegar lá? O passo a passo mesmo. Segundo, capacitação. Que habilidades ou conhecimentos precisam ser adquiridos no caminho? E terceiro, integração. Ninguém constrói nada grandioso sozinho. Quem serão os parceiros, mentores, aliados nessa jornada? E para a gente fechar, uma ideia que é talvez a mais importante de todas. Esse plano não é algo escrito em pedra para ser seguido cegamente. A vida muda, a gente muda, por isso, um plano de vida é um documento vivo, um processo contínuo de agir, refletir, ajustar e construir. É um mapa, não um trilho de trem. E a gente termina com a pergunta mais importante de todas. Depois de toda essa reflexão, o que realmente importa é a ação. Não precisa ser um passo gigante, pode ser algo pequeno, mas a jornada só começa quando o primeiro passo é dado. Então, a pergunta que fica é: qual vai ser o seu hoje? Vamos lá, foram várias coisas aqui, a gente passou essa parte final de uma forma dinâmica. Vou primeiro falar sobre o medo, e é um ponto interessante, tem o medo racional e o medo irracional. Você concorda se disser que o medo racional, de alguma forma eu controlo, é sobre o que eu controlo, e o medo irracional são sobre situações que eu não controlo, são no ambiente que eu preciso me adaptar? Ou você tem Não algo alguma outra coisa em mente? necessariamente. Não, não, o irracional para mim é quando você inventa alguma coisa. Sabe, que quando você fala que tem um negócio que está acontecendo, e se você conversar com uma pessoa racional do teu lado, ela vai Hum, dizer assim: "Não, não, isso não é um problema", entendi. tá, porque o que a gente não tem controle é o medo, é uma coisa ruim, né, ela ameaça a gente verdadeiramente, entendeu. O irracional que eu coloco é o medo É uma irracional é desculpa uma que coisa. você cria eventualmente para Desculpa, pronto, pronto, desculpa, falou bem. uma desculpa para E você é não fazer o e que só você está deveria dentro de fazer, você, para e só está dentro de procrastinar, você. para fazer É, deixar de fazer o que você deveria fazer. isso. A outra etapa seria o planejamento, capacitação e integração? Integração, a mulher que você tem, né, é uma mulher que eu tenho certeza absoluta que ela é uma grande companheira de investida, de jornada, eu acho que Uhum, é, porque sim. ela é inteligente, ela é brilhante. Então, eu falo sempre para as pessoas: "Se você não tiver uma companhia boa, esquece, né, esquece, porque tudo que você se propuser a fazer vai ser destroçado pelo ruim que é viver com uma pessoa que não é bacana", entendeu. Então, para mim, né, eu não sou conselheiro matrimonial e não vou colocar isso no meu plano de vida, mas tudo começa e meu plano de vida deu uma alavancada sobrenatural quando eu troquei, né, involuntariamente, mas não foi uma coisa voluntária por quem eu troquei, né, a minha ex-esposa pela minha esposa atual, tá. Teve uma combinação de fatos que com a minha esposa atual, Marta, que vai ser atual é o cacete, né, minha esposa da vida inteira, ela, cara, ela mudou meu nível de coragem, ela aumentou meu nível de coragem para ousar, tá certo? Enquanto que a outra, assim como a escola me ensinou a ser empregado, e ela adorava que eu fosse empregado, a minha nova esposa, Marta, ela me soltou as amarras, sabe, ela tirou as âncoras que eu tinha dentro de mim e soltou, né, porque ela é muito ousada e muito destemida, a palavra destemida se aplica muito à minha mulher. E ela me ajudou muito, então, tá, integração, planejamento e capacitação, todo mundo sabe o que que é, né, o passo a passo do que eu tenho que fazer, o que que eu tenho que aprender. Agora, integração é ter alguém do teu lado com quem você possa trocar essas informações e que ela te catapulte para aquilo que você quer ser. É, que foi aquilo que a gente falou também, de você também estar, em volta de pessoas que façam a diferença na sua vida, né. Claro, Você deu claro. o caso de cônjuge, mas na verdade não necessariamente só Não, cônjuge. tem chefe, tem Tem parceiro, tem colega, tem um monte de coisa. exatamente, isso é muito legal. E o último ponto foi sobre ser um documento vivo, né, a gente já abordou isso sobre o tal do A gente pivotar. comentou isso durante o programa, Agora né, você foi. falou sobre quem está, à sua volta, e eu diria, até por experiência própria mesmo, que é uma dificuldade que eu venho tendo nos últimos anos, por questões de problema nas costas, e aí ocasionou
o fato de eu não conseguir fazer atividade física intensa que eu sempre fiz, e aí gerou um aumento de peso, uma série de coisas, que eu digo que a saúde, eh, física e mental, ela é o começo de grandes transformações, até pela autoestima. Como você falou que tem as pessoas em volta podem ser, velas, podem ser pipas e não âncoras, né, e vice-versa, né, você tem que ser essa pessoa para quem está à sua volta também, o seu bem-estar físico e mental, e isso passa por atividades físicas, também faz uma grande diferença. Então começando o sentimento mesmo que você já observou, você falou que começou a fazer atividade física depois de muito tempo, né, nas suas caminhadas e depois no seu personal. O sentimento que você tem depois de uma atividade física é indescritível. Assim, é o bem que você sente, a felicidade, assim como o cachorro, né, o da ocitocina, a meu Deus, qual é o nome da da substância que o seu corpo dopamina, não, não é dopamina, Dopamina. Dopamina. não é dopamina, mas tem uma outra também, endorfina, Adrenalina? Não, endorfina. endorfina, endorfina. É. Isso, obrigado. E que é gerado também, assim, faz muita diferença. Então, por onde começar? Depende, você pode começar com uma coisa que não depende que não depende muito dos outros, do que você controla, né, da sua atividade física, do seu corpo, que te pertence e que você consegue sair da inércia literalmente, Isso, porque vai gerando e contagiando outras pessoas, porque quando você com faz atividade certeza. física, quando você se alimenta melhor, quem está perto de você vai acabar fazendo isso por reflexo também. E Até aí nisso vai. a Marta ela começou a fazer, se deu super bem, me apresentou o personal dela, eu gostei dele também, um cara bacana, a gente chama de todo dia, porque ele faz a gente ficar com dor, desculpa, você não vai cortar isso aí, né. Não, eu boto um Ele faz a gente pizinho, ficar eu boto um pi. é, ele faz a gente ficar com dor, tá certo, mas é o máximo, e melhor que o pós-exercício é o exercício ao longo do tempo, né, porque ele te fortalece. Eu fui pra Nova York dessa vez, cara, eu subia todas as escadas sem a menor dificuldade, o joelho não estava doendo. Cara, é bem maravilhoso isso, né, É, faz muito bem, faz é, muito bem. ver aquele documentário Método Stutz, no Netflix. Tá, Netflix, ele tá, fala o que é óbvio que todo mundo sabe, que é exercício, dieta e sono, tá certo? O Nuno Cobra, ele falava sono, dieta e exercício, tá, porque o sono e a dieta te fazem fazer exercício melhor, sim. mas eu acho que é cíclico, né, o exercício faz você dormir melhor, né, e a única coisa que você tem que controlar é a dieta mesmo para não chutar o balde. Fechado. Então, recapitulando aqui, o eu íntegro, o que você ama, o que você faz bem, o que paga bem, pensa onde você começa, de E o que é bom preferência, para o mundo, né, lembra disso, o que e é bom para devolve o mundo, bom para vamos o esquecer mundo. isso. Celebre as suas conquistas, estabeleça um passo a passo de onde você começa, o que você faz, estabeleça os seus sonhos, o que você gostaria de conquistar, o que você não conquistou. Tenha um plano B, né, um plano B, um plano C, adaptação, saber o momento de parar nesse plano, de migrar ou de voltar para o plano original. Eu estou trazendo só alguns lembretes aqui do que a gente Passa o conversou. vídeo na tua cabeça. Passa o vídeo na sua cabeça desses 2, 5 anos onde você quer estar e cuida da sua saúde e de quem está à sua volta. Então isso já é um bom começo. Eh, Todos demais a última coisa também, ao invés de fazer um vídeo, o que pode funcionar também, me lembrou agora, é você escrever. Tem gente que escreve, porque no É final isso das mesmo. contas, fica registrado, depois de um tempo você pode consultar, e quando você escreve também é um processo mais, visceral até muitas vezes, você não se perde, Aí você você pega o coloca pra teu fora. texto, né, que você tá negando fazer o vídeo, pega o teu texto e faz dele o roteiro do seu vídeo, tá, e aí Isso, exatamente. Usa até IA. é, não, Pega o texto, cria um tá prompt, bom, tá bom, faz assim, tá ó, bom. então usa a tecnologia para fazer um vídeo da sua vida, daqui a 2, 5 anos, inclusive bota a sua imagem envelhecida. Ou então não, então é uma imagem assim, ó, faz o prompt dizendo, ó, bota harmonização facial, uma cara quadradona, entendeu, um negócio mais Claro. bonito. Eu vou falar uma coisa pra você que eu não posso esquecer, né, uma coisa extremamente importante, que tá me fugindo, é engraçado isso, né, eu estava com uma coisa na pista aqui. Você você, quando você faz o seu plano de vida, você se doa para si mesmo, tá certo? Ninguém ninguém que não tenha pensado estruturadamente no plano de vida, certo, vai contar com que alguém faça isso por ele. É, É a coisa mais individual, mais obrigatória, porque é só você que vai fazer, tá. E eu tenho conversado com uns caras, né, uns caras que são muito religiosos, né, Deus, Deus, Deus. Aí o último que eu conversei, ele falou: "Cara, Deus, cara, não tem tempo para fazer as coisas que ele te deu arma para fazer, entendeu? Ele vai deixar você fazer, se você não fizer, problema é teu, porque ele te deu todas as armas. E agora nós estamos botando e todo mundo que está ouvindo a gente, saiba que a ferramenta a gente disponibiliza para vocês a hora que vocês quiserem, né, só pedir que a gente disponibiliza.
Cara, isso veio de um cara muito sábio, que é o Peter Senge, que eu meio que me inspirei na empresa que pensa, né, a empresa que aprende com ele, porque na verdade plano de vida nada mais é do que um aprendizado contínuo e realização contínua. Aprendo, realizo, aprendo, realizo. Ou aprendo, vejo que não está bem, reaprendo e realizo. Eu só para fechar aqui então o nosso episódio, dessa pessoa religiosa que falou assim: "Deus não tem tempo para você, eu vou além". Na verdade, até pode ter tempo, na verdade, muitas vezes você não reconhece todas as ferramentas e todas as oportunidades que Deus te deu, ou está te Isso, dando, e é, você está com uma venda nos olhos ou está é. simplesmente focado em outras coisas em vez de O método Stutz, desse camarada ontem, ele fala que tem um negócio de a força X, uhum, que é uma força que, você vai assistir isso hoje, tá? Porque é uma força que tira a gente de da inércia. de ver não, de ver que acima da nuvem tem o sol, né. Ele faz essa analogia, o pai dele falava assim: "Nós vamos voar de avião, a primeira vez, você vai ver uma coisa que você nunca viu, tem sol lá em cima. Aqui embaixo não tem sol, mas tem sol lá em cima. A gente só não vê o sol, porque tem uma nuvem que impede a gente de ver". Ele chama isso de força X, que é uma energia aí, uma coisa que tem dentro da gente que, nega literalmente, você realizar as coisas que você pode realizar.